Boa noite, são exatamente 19 horas. Vamos iniciar nosso Evangelho no Lar, como sempre, com uma oração, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus nesse momento e rogando a Ele, como eternos pedintes que somos, as bênçãos para todos nós, especialmente para aqueles irmãos que se encontram em aflições, para aqueles irmãos que são, nesse momento, estão sendo portadores do vírus, do corona, que possam todos se libertar, que possam todos acreditar no teu poder, Mestre Jesus. É o que te rogamos nesse momento, é o que te pedimos. Derrama tuas bênçãos sobre todos nós, sobre todos aqueles que tu sabes que necessitam do teu amparo, do teu amor e da tua luz, especialmente da tua paz no coração, Mestre. Muito obrigada. Te rogamos que derrame um medicamento espiritual necessário nas nossas águas. E assim, nesse sentimento de amor, de fé, de esperança em Ti, que iniciamos o nosso Evangelho da noite de hoje. Fica conosco, Mestre Jesus. Muito obrigada. Que assim seja. Nós vamos falar na noite de hoje, para quem gosta de nos acompanhar, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: meu reino não é deste mundo. E aí nos diz o Evangelho: Pilatos, tornando a entrar, pois no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Isso está em São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E como sempre fazemos, para nos auxiliar, muitas vezes o irmão que nos assiste nesse momento não é espírita, e temos o estudo, o roteiro sistematizado, e nos diz assim, com os questionamentos: o que quis dizer Jesus, né, quando respondeu a Pilatos que seu reino não era desse mundo? Que ele teria seu reino fora dos limites do mundo físico, onde então se encontrava, que seu reino seria espiritual, além dos interesses e das contingências do mundo material. Jesus, veladamente, nos ensina que somos espíritos imortais, criados para a aventura que só o seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Mas, embora fosse missionário, emissário da verdade, Jesus valeu-se da violência para divulgar sua doutrina? Não. Jesus deixou bem claro que a verdade que ele anunciava não poderia ser imposta pela força, nem seus discípulos o defenderiam através do combate. Sendo um reino espiritual, suas arenas não são a prática, as suas arenas são a prática do bem, da mansidão e da caridade.
Por isso que Jesus falou: se meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas por que Jesus disse: meu reino ainda não é daqui? Porque dia chegará em que a paz e a fraternidade reinarão entre os homens da terra. Nesse momento, o reino de Cristo estará instalado no planeta. Quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado por Jesus. Então, nós só precisamos evoluir mais um pouco, valorizar mais a parte nossa espiritual, para que esse reino realmente venha acontecer aqui, né, na terra ainda. E com que finalidade Jesus veio a esse mundo, então? Para dar, conforme ele mesmo disse, testemunho da verdade, ou seja, para orientar a humanidade sobre as leis de Deus, possibilitando-lhe o esclarecimento necessário ao progresso espiritual. Jesus veio à Terra para instruir a humanidade sobre a lei de amor, que resume por inteiro a lei de Deus, e sobre o destino eterno do homem, conquistado a cada dia pela prática do bem. Não existe possibilidade de nos aproximarmos de Jesus senão pela prática do bem. Quando todos nós nos conscientizarmos disso e colocarmos em prática, nós vamos sempre estar com Cristo perto de nós. Então, o que significa? Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. O que Cristo quis dizer, né? Que a mensagem que ele veio anunciar seria ouvida pelos corações simples e humildes, desprovidos de orgulho e de vaidade, porque esses sentimentos afastam o homem da verdade e o distanciam de Deus. Sempre o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? A verdade do homem é sua condição de espírito, e o verdadeiro sentido da vida material é auxiliá-lo a progredir pelo esclarecimento e a prática da caridade. Sempre Jesus batendo na mesma tecla. Nós só precisamos um dia ouvir bem, colocar em prática. E aí nos fala o Evangelho da vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim onde termina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Fica difícil se a gente não acreditasse na vida futura, não entenderia o que Jesus queria dizer. Ficaria muito difícil realmente, como diz o Evangelho. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros no início desta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Realmente, esse é o capítulo 2 do Evangelho, então ele tinha que ser colocado bem no início do Evangelho para que pudéssemos compreender. E aí vamos lá para o nosso estudo, mais uma vez, que diz assim: o que conseguimos entender com a expressão vida futura? Bom, nós conseguimos entender, então vamos ver. Uma vida que transcende os limites da existência material e continua além da morte do corpo físico. Esta vida de natureza espiritual tem início quando estamos na Terra, preparando nosso amanhã pela prática constante do bem
e continua isso por toda a eternidade. Jesus se refere à vida futura como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então é possível compreender clara e totalmente a doutrina do Cristo sem considerar a imortalidade da alma? Não. Embora a doutrina do Cristo seja rica de conteúdo moral, facilitador da harmonia entre os homens, ela só pode ser claramente entendida e interpretada à luz da imortalidade da alma. Somente esse dogma pode explicar a existência de homens ditosos e infelizes, e mesmo assim assegurar a compreensão da misericórdia e justiça divina. A vida futura tem de ser o ponto de mira de todos os homens, porque só ela explica todas as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, qual o grande ensinamento que Jesus nos traz nessa passagem? Bom, Jesus nos traz nessa passagem a certeza da vida futura, onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino de paz e de amor por ele anunciado. O nosso futuro espiritual começa cada dia pela prática das boas obras, do estudo e da prece, orientados pelo Evangelho de Jesus. Jesus sempre nos pedindo que façamos o bem, façamos o bem, façamos o bem, que perdoemos uns aos outros. Ele só pede essas coisas, ele não veio pela violência. E aí nos diz no Evangelho que os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. Olha que a infância, né, vamos dizer assim, do homem, né? Então ele achava que Deus recompensava a gente pelos bens que a gente tinha aqui na terra, né? Pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor e ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mesmo mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não acreditou o dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado, sem os esclarecer, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Mas para um grande número não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí surgem as dúvidas e mesmo a incredulidade. Então veio o Espiritismo completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo,
quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Ou seja, naquela época de nada adiantaria Jesus falar, porque eles não ouviriam, eles não entenderiam o que Jesus estava falando sobre a vida futura. Então, já agora, na nossa época, com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material, demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar a pode imaginar sob seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é a tal ponto circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está bem lá a verdadeira justiça de Deus. E sabemos tantas psicografias, tantas histórias temos, inclusive psicografias já utilizadas nos tribunais, nos provando que a vida continua. Só esse nosso corpo, essa matéria vai perecer, só essa matéria vai morrer, mas nós vamos continuar, nosso espírito, que somos nós realmente, vai continuar existindo. Então, por isso, precisamos fazer o bem para continuarmos uma vida de paz, de amor, onde realmente estaremos com Cristo. E aí nos fala aqui no Evangelho, na realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias quaisquer que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda, e sobretudo depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E é assim que sabemos, né? O rei ou a rainha que carrega esse título, quando eles partem daqui, quando eles morrem, lá eles não serão rei, rainha, né? Muitas vezes vão ser menores do que aqueles súditos deles, dos seus funcionários mais humildes. Mas Jesus não. Jesus seguiu sendo rei. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem,
uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante. Não é mais a porta do nada, mas a da liberação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença. E disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe abranda a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem refere todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. E para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente e uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens do cume da escala, como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe então que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe. E lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Sim, porque quanto mais fé nós tivermos na vida futura, mais nós teremos a certeza de que tudo aqui é efêmero, é passageiro. Nós não levaremos, nós só levaremos os bens morais, aquilo que tivermos adquiridos, aquilo que fizermos de bem, de bom para o nosso irmão, de bom para o próximo, aquilo sim será contabilizado. Agora, nosso carro, nossa casa, tudo de melhor que a gente tem, da melhor marca, não vai ter valor nenhum. Se todo mundo pensasse desse modo, se dirá, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo nela periclitaria. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar, se não somente por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor, ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever.
e nisso cumpre os desígnios da providência que colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que estão premunidos aqueles que se aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é desse mundo. Então, Deus, né, o nosso Pai, não, ele não condena que a gente trabalhe e conquiste os bens materiais, não é isso. Ele só não quer que a gente valorize mais os bens materiais do que os bens espirituais. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes, em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra o único e frágil centro do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. Se considerar apenas uma parte, é esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Então não adiantaria Jesus dizer o porquê o reino dele não era deste mundo, porque os homens daquela época não entenderiam. Nós já estamos um pouquinho mais à frente, e por isso podemos já, através da doutrina espírita, compreender o porquê, porque a nossa vida continua. Então vamos praticar o bem e receber a recompensa lá no plano espiritual, onde continuaremos fazendo o bem, trabalhando com Jesus. Encerramos mais uma vez o nosso Evangelho no Lar. Se você quiser oração para enfermos, oração para os familiares, se quiser deixar o nome, pode ser no Messenger. Também temos atendimento fraterno. Todos os domingos, às 19 horas, estaremos aqui. Nesse momento, encerrando, vamos novamente fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por esses instantes que estivemos reunidos em Teu nome, Jesus amado. Rogamos nesse momento, adentre o lar de quem nos recebe, iluminando cada cantinho, iluminando cada membro dessa família. Trazei para esse lar, Mestre, a união, o amor, a Tua paz. Ilumina todos e que possa ser derramado sobre essas águas um medicamento espiritual, do qual aquele irmão que com fé beber possa receber o auxílio que necessita e até a cura, se assim for, da sua vontade, Mestre Jesus. Muito obrigada por estar conosco em mais esse Evangelho no Lar. Que possamos todos ter uma semana de harmonia, de paz, de saúde, podendo todos nós
brindar ao ano que finda, agradecendo pelas bênçãos que recebemos, mesmo que muitas vezes não tenhamos percebido. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada aos nossos anjos guardiões. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um grande beijo.